Olá pessoal, me chamo Paulo Maron, sou médico urologista, estou aqui hoje com o Dr. José Vettorazzo, também médico urologista. Nós somos do IURO, Instituto de Urologia, Robótica e Oncologia. Estamos reunidos novamente porque hoje vamos realizar uma nefrectomia radical robótica. A gente está acostumado a falar sempre da nefrectomia parcial, que é uma cirurgia feita para a retirada do nódulo ou pelo menos de um pedaço do rim, preservando o restante que está ainda sadio, né, Zé? E existem algumas indicações para a gente já de início pensar na nefrectomia total, na retirada total do rim. E esse paciente, por exemplo, né, ele é um paciente de 77 anos que não tem nenhuma comorbidade, um paciente que tem assim, uma saúde em dia, e esse rim esquerdo dele desenvolveu um tumor de mais ou menos 7 centímetros. E ao mesmo tempo, olhando os exames de imagem, ele tinha um rim muito pequeno. Então eu desconfiei que esse rim não tivesse uma função muito boa. A gente fez um estudo da função desse rim e a gente viu que o funcionamento em relação ao organismo dele era menos de 20%, né? Nesses casos, a gente considera até como um rim não funcionante, é como se ele só tivesse o outro rim e não tivesse esse rim mais funcionando no organismo. Então, nesses casos, a gente pensar na cirurgia parcial, muitas vezes a gente tem que considerar que é uma cirurgia mais difícil, na maioria das vezes, tecnicamente, né? Então, se eu vou para uma cirurgia parcial, que eu não vou trazer tantos benefícios para o paciente, correndo o risco de a gente deixar margens, né, tumorais positivas. Então, a gente tem que pensar também, toda vez que a gente vai tratar um paciente do câncer de rim, a gente tem que pensar no todo e não só no aspecto tumoral. Então, Zé, além dessa indicação, né, que eu acabei de comentar, a gente sabe que existem outros e se você puder, deixa mais claro para o pessoal. Paulo, bom, além disso que você comentou, outra situação que a gente optaria já de cara pela retirada total do rim, né? Provavelmente sem uma tentativa de preservação por não ver benefício nisso, seria nos casos de tumores muito grandes. Tumores, por exemplo, de 10 centímetros ou mais, né? Às vezes a gente já identifica nos exames de imagem, na tomografia ou na ressonância, que aquela lesão tumoral, como se fosse uma grande bola que cresceu ali dentro do rim, isso já compromete quase que o rim todo, o que então faz a gente já ver logo de cara que provavelmente não vai ter benefício em tentar preservar aquele rim. A gente traria muito risco para o paciente, tanto risco de complicação cirúrgica quanto de não ficar curado daquele câncer, né? Então, tumores muito grandes, logo de cara, muitas vezes a gente já opta pela retirada total do rim. Outra situação são tumores de localização muito complexa, por exemplo, tumores que estão totalmente dentro do rim, que estão totalmente em contato com artérias ou veias renais. Então, às vezes, tecnicamente, a gente acaba tendo um risco cirúrgico grande e opta já por retirar totalmente o rim. É lógico que tudo isso depende, como você falou muito bem, de condições clínicas do paciente, de quem é o paciente que está apresentando essa lesão e da nossa capacidade técnica do local onde a gente vai fazer a cirurgia. Então hoje, com a cirurgia robótica que a gente tenta realizar sempre de rotina para esses pacientes, a gente acaba tendendo sempre a tentar preservar o rim com um pouco mais de vontade do que na teoria, né? Quando você vai estudar ali sobre que situações eu indico a preservação do tumor ou não, você tem alguns parâmetros de tamanho tumoral e tal, e a gente vem sempre tentando puxar isso para preservar o rim a qualquer custo, independente do tamanho do tumor, da localização. A gente tem mais recursos tecnológicos hoje, né, com cirurgia robótica para tentar preservar o rim para a maioria dos pacientes, porque a gente sabe que isso traz muito benefício. Lógico que sempre tem que levar em consideração a importância de ter as margens negativas, né, de não deixar célula tumoral. Então a gente pondera tudo isso aí, tenta encaixar esse quebra-cabeça para definir qual a melhor estratégia para os pacientes. A gente já sabe, né, Zé, de vários estudos, inclusive, que preservar o rim traz aumento de sobrevida. Sem dúvida. Então, por isso que a gente tenta, na maioria dos casos, a gente estuda muito o caso, cada caso, para definir qual aquele que a gente não consegue de fato preservar, mas a nossa prioridade é sempre curar a doença, né? Então, primeiro, antes de tudo, sempre curar a doença como princípio. E tem aquela situação que a gente sempre conversa muito bem com o paciente e explica que nós vamos saber realmente o que vai acontecer ali na hora da cirurgia, né? A gente propõe, de repente, a preservação, chega no momento da cirurgia, entende que aquilo ali não vai dar muito certo, ou o contrário, que é uma notícia muito positiva, né? Às vezes você vai para a cirurgia pensando que vai ser necessário retirar todo o rim, mas na hora você vê que é factível ali retirar só o tumor, deixando o resto do rim, e aí é uma notícia muito boa para todo mundo, né? Tá, e um último conceito que é muito comum perguntarem, né, é que se aquele rim desenvolveu um tumor,
Então ele já é um rim doente, já é um rim que não está valendo mais a pena manter, ou não é funcionante, ele não tem mais a função que ele se presta. Na verdade, esse é um conceito errôneo, né, Zé? A gente sabe que quando um tumor cresce no rim, muitas vezes, para a infelicidade de muitos pacientes, é um rim bom, com excelente função, inclusive o tumor está ali numa região que tem muitas células funcionando perfeitamente, né? E a gente tirar o tumor, muitas vezes, a gente também tira uma porção de células boas e exatamente o que acontece, a gente diminui a capacidade do rim de funcionar. Então, a gente tem que levar em consideração todos esses dados para definir se a cirurgia pode ser parcial ou deve ser radical, pensando sempre no paciente. Bom, era isso que a gente queria falar sobre a cirurgia nefrectomia, tanto parcial quanto radical, né? E agora a gente vai acompanhar esse paciente no pós-operatório e temos certeza que ele vai ficar muito bem. Um grande abraço a todos. Até mais.